horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa.
eu vou morar. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014-970, São Paulo, capital. Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. A senhora Sebastiana Clara de Jesus é de Caiapônia, estado de Goiás, de onde enviou o relato da bênção que alcançou para o filho Rosaldo Rodrigues dos Santos, então com 39 anos de idade. Esse filho foi infectado pelo coronavírus e ficou tão mal que precisou ser hospitalizado. O caso agravou e ele foi transferido para outro centro médico, de onde foi encaminhado para outra localidade, a fim de receber tratamento específico, devido a comorbidades que agravavam o processo infeccioso. Nesse meio tempo, a mãe, familiares e amigos continuaram clamando aos céus em favor dele, e com esperança e fé, passaram a colocar o nome do rapaz na caixa de pedidos de oração, que é apresentada aos céus durante as orações finais das reuniões apostólicas. Graças ao amparo e misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, o Rosaldo apresentou boa reação ao tratamento intensivo e aos poucos superou o processo infeccioso. Bênção pela qual ele, a mãe, familiares e amigos são gratos e reconhecidos a Deus Pai e a esses benditos santos, como informou a senhora Sebastiana em março de 2022. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Caçador, Santa Catarina, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Rua Capitolino de Moraes, número 10, bairro Berger. Cacilândia, Mato Grosso do Sul, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. Rua Tomé Fernandes de Assis, número 137, Vila Isanópolis. Fica a 100 metros da rodoviária. General Carneiro, Mato Grosso, com reuniões aos domingos às 9 horas da manhã. Avenida Marechal Rondon, sem número. Vãozinho, Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 14 horas. Comunidade Vãozinho, município de Porto Estrela. O santo irmão Aldo foi a pessoa predestinada por Deus para cumprir missão relevante em sua obra na terra, e para isso nasceu dotado de capacidades e de virtudes divinas. No devido tempo, ele foi chamado pela Santa Vó Rosa e com boa vontade
passou a servi-la nas atividades desta Igreja Apostólica. Com a aprovação do Pai e de seu Divino Espírito, ela o preparou e, com Jesus e Maria Santíssima, aprimorou os dons com os quais ele havia nascido, capacitando-o então para desempenhar a missão de seu sucessor, de representante do seu poder de consolador, bem como os encargos de profeta de Deus e primaz apostólico. Esse servo de Deus declarou por muitas vezes que eu vou sempre lutar por aquilo que a Santa Vó Rosa me deixou, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Valiosa norma de conduta que ele cumpriu fielmente durante todo o tempo em que esteve à frente desta organização religiosa, administrando as atividades, ensinando, aconselhando, orientando, incentivando e fortalecendo a fé em muitos corações. Tendo cumprido a sua missão na terra, ele passou a integrar o poder celestial, onde continua a ser, para aqueles que assim confiam, o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir para agregar e conduzir os fiéis no caminho do bem e da verdade. Creias no santo irmão Aldo, prezado ouvinte, e confies que desde que a tua súplica seja justa e honrada, ele intercederá em teu favor diante de Deus Pai e dos seus santos. Dedicamos-te nosso louvor, Santa Vó Rosa bendita, nosso Espírito Consolador. Glorificamos-te em nossa vida, com fé e devoção. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4.395. Serão todos muito bem-vindos. Este é o programa A Hora Milagrosa via internet. Ouçam também através das seguintes emissoras de rádio: Rádio Mais FM 105,9, Andradina, São Paulo. Ouça de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã. Rádio Pindorama FM 100,7, Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Ouça de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Guaçu AM 810, Toledo, Paraná. Ouça de segunda a quinta-feira, às 23 horas. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica.
Cruzeiro do Oeste, Paraná, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Rua Alagoas, número 58, esquina com Avenida Brasil. Parque Santa Cruz, Goiânia, Goiás, com reuniões às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10h da manhã. Rua SC 25, Parque Santa Cruz. Machadinho do Oeste, Rondônia, com reuniões aos sábados e domingos às 19h e quinzenalmente às terças-feiras às 19h30. Avenida Tangará, número 3478, Centro. Angatuba, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h, Rua Natal Favale, número 248, Centro. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. A senhora Ludrenalva Mariana dos Santos Meireles é de Lucélia, estado de São Paulo, de onde enviou o relato das bênçãos recebida pelo marido, senhor Valdecir Meireles. A bolha que surgiu num dos pés desse senhor durante o ano de 2016 evoluiu apesar dos tratamentos médicos aos quais ele vinha recorrendo. Por ser diabético, o caso agravou e ele foi encaminhado para um especialista que, após a avaliação inicial, o encaminhou para amputação daquele pé, tal o estado avançado do processo infeccioso. Na ocasião, o senhor Valdecir se encontrava bastante debilitado em sua saúde, tanto que o cirurgião decidiu realizar o delicado tratamento de alto risco em 2 etapas. Esse casal vinha clamando pelo poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e confiantes nesses poderosos santos, acataram a orientação médica com esperança. Assim foi que, graças à misericórdia divina, tudo correu bem para esse senhor. A intervenção médica foi bem sucedida, ele teve boa reação ao tratamento pós-operatório, não necessitou de segunda etapa do tratamento, apresentou boa recuperação em tempo menor do que o previsto pelos médicos e se adaptou bem ao uso da prótese ortopédica, tanto que faz caminhadas com facilidade, como informou a esposa, senhora Ludrinalva, que atribui essas bênçãos recebidas há 6 anos à manifestação da misericórdia divina em favor do marido, bem como ao uso de água ungida. Em nome de ambos, ela direcionou o reconhecimento e ações de graças a Deus Pai, à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial, em relato datado de fevereiro de 2023. Falando em nome da Santa Vó Rosa, durante todo o tempo em que esteve à frente desta igreja como primaz, sucessor do Consolador e profeta do Altíssimo, o Santo Irmão Aldo muito ensinou, aconselhou, orientou, consolou e libertou dos vícios, das amarras do pecado e da ilusão deste mundo a tantos quantos nele reconheceram o pastor anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muito recomendou a prática do amor fraternal, da caridade, da justiça, da honestidade, da responsabilidade e de muita confiança no Pai Celestial para tantos quantos almejam uma vida abençoada e atividades de estudo e de trabalho bem-sucedidas. Ó ouvinte, inclusive porque estas são atitudes que agregam valor à tua alma e que possibilitam a manifestação da graça e da proteção divinas em favor do teu viver, do teu lar e das tuas atividades justas e honestas.
Os ensinos que foram transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo a esta Igreja Apostólica são de valor e de eficácia eternos, pois vieram dos céus com a finalidade de formar filhos e filhas para Deus Pai, tanto no passado como hoje e sempre. Recomendamos que ouça-nos mais vezes, ó ouvinte, a fim de que possas compreender cada vez mais a mensagem que temos divulgado e os ensinos desses santos poderosos que estão sempre prontos para, indistintamente, acolher e abençoar aqueles que desejam se aproximar do tabernáculo de Deus na terra e viver conforme a vontade do Pai Celestial e dos seus santos. Santo irmão Aldo, servo de Deus, que tem me dado tanta alegria na sua igreja, eu primaz, que o bem me faz e me protege dia a dia. Sua palavra tão pura e santa, muito alegra o meu coração. Sinto em minha alma tanto desejo e muito almejo sua grande bênção. Ao orar eu sinto sua proteção. Ao orar eu sinto sua proteção. Ao orar eu sinto sua proteção. Eu nada temo, nem me apavoro, porque confio no irmão Aldo amigo, no Consolador e na Virgem Maria, minha alegria, que me dão abrigo. Como é sublime em minha vida viver com Deus no seu amor, unido a Jesus e a Santa Avó Rosa, Santa poderosa e consolador, que tem nessa igreja seu santo sucessor, que tem nessa igreja seu santo sucessor, que tem nessa igreja seu santo sucessor. Quanta alegria sinto no meu coração, por isso eu agradeço o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e a Deus nosso Pai, que com todo amor tem me amparado. Louvo a Deus com todo o meu amor e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Sua
ao anunciarmos o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu Divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Divulgamos a seguir um depoimento de fé enviado para a sede desta Igreja Apostólica. Na ocasião em que passou por tratamento cirúrgico não invasivo de remoção de pedras na vesícula, fazia 15 anos que o Sr. Manuel Alves dos Santos vinha sofrendo com as consequências daquela anormalidade. No entanto, devido ao longo tempo em que sofrera com os sintomas provocados pelos cálculos biliares, decorridos 16 dias do tratamento inicial, um médico o submeteu a uma cirurgia completa para verificação das condições internas desse paciente. Graças ao amparo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, santos benditos pelos quais ele clamou antes do tratamento cirúrgico, tudo correu bem, tanto que não foram detectadas consequências mais graves ao organismo dele. Necessitou apenas de asepsia local. Reconhecido aos céus pela recuperação da saúde e do bem-estar, o Senhor Manuel direcionou ações de graças a esses benditos santos, extensivas a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus e à bendita Mãe Maria Santíssima, por meio de seu depoimento de fé, prestado em abril de 2024, remetido de Rondonópolis, estado do Mato Grosso. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Regente Feijó, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas, e na primeira quinta-feira de cada mês às 19 horas e 30 minutos. Rua Joaquim Lúcio Fortunato, número 62, Vila Nova.
Lucélia, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 18h30. Rua Eduardo Rapati, número 278, Centro. Pompeia, São Paulo, com reuniões aos domingos às 18h. Rua Benedito de Souza França, número 53A, bairro Provence 2. Falando em nome da Santa Vó Rosa, durante todo o tempo em que esteve à frente desta Igreja Apostólica, como primaz, sucessor do Consolador e profeta do Altíssimo, o Santo Irmão Aldo muito ensinou, aconselhou, orientou, consolou e libertou dos vícios, das amarras do pecado e da ilusão deste mundo, a tantos quantos nele reconheceram o pastor anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muito recomendou a prática do amor fraternal, da caridade, da justiça, da honestidade, da responsabilidade e de muita confiança no Pai Celestial para tantos quantos almejam uma vida abençoada e atividades de estudo e de trabalho bem-sucedidas. Ó ouvinte, inclusive porque estas são atitudes que agregam valor à tua alma e que possibilitam a manifestação da graça e da proteção divinas em favor do teu viver, do teu lar e das tuas atividades justas e honestas. Os ensinos que foram transmitidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo a esta Igreja Apostólica são de valor e de eficácia eternos, pois vieram dos céus com a finalidade de formar filhos e filhas para Deus Pai, tanto no passado como hoje e sempre. Recomendamos que nos ouças mais vezes, ó ouvinte, a fim de que possas compreender cada vez mais a mensagem que temos divulgado e os ensinos desses santos poderosos que estão sempre prontos para indistintamente acolher e abençoar aqueles que desejam se aproximar do tabernáculo de Deus na terra e viver conforme a vontade de Deus Pai e dos seus santos. Que o Senhor nos atende, nossa fraqueza o Senhor compreende, e logo estende a tua santa mão. Irmão Aldo, És tão forte e és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Irmão Aldo, Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Irmão Aldo, Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria,
com a bênção da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Irmão Aldo, tua missão nesta terra é tão corajosa, pois tens lá no céu o amparo da Santa Vó Rosa, pra levar ao céu um povo santo e fiel. É a tua missão gloriosa. Irmão Aldo, Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. irmão Aldo, Tua luta é sempre constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. irmão Aldo, O Senhor é a base da nossa união, nas horas de lutas a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. irmão Aldo, O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim. irmão Aldo, é tão nobre a história que faz a tua vida, pois de fé e de amor ela é construída, e tens a missão de levar o povo ao céu para a eterna glória. E um dia, com o Senhor e a Santa Vó Rosa nos céus estaremos, e unidos aos santos e anjos assim cantaremos a última vitória. Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam a seguir o pastor Evandro Ferreira. A todos os ouvintes, aos internautas do programa Hora Milagrosa, é com grande satisfação que lhes apresento a minha saudação, lhes desejando que a bênção de Deus, a paz de Jesus, as virtudes do Divino Espírito Santo, igualmente o amparo e a proteção, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e querida Vó Rosa, o Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente sempre em seu viver.
para que seja feliz, para que tenha muita paz e para que tenha a certeza da sua salvação. Hoje, faça um convite ao Senhor, à Senhora, a você, jovem, nossos ouvintes da Hora Milagrosa. Vamos meditar sobre uma data muito importante que a família apostólica comemora com grande alegria, que é a data do nascimento do profeta Irmão Aldo. Se nos ouve pelas primeiras vezes e surgiu esta pergunta: quem é o Irmão Aldo? O Santo Irmão Aldo é o profeta que esta Igreja Apostólica sempre tem anunciado e divulgado. Ele foi o sucessor do Espírito Consolador enquanto aqui viveu nesta terra. Quando a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, foi arrebatada aos céus, ele, Santo Irmão Aldo, deu continuidade ao ministério dela, Santa Vó Rosa. Até então, porque a igreja era ainda muito pequenina, apenas 16 anos havia iniciado esta obra aqui nesta terra por determinação de Jesus e do Pai. Ainda tínhamos muito que aprimorar. Tudo aquilo que a Santa Vó Rosa já havia implantado, sim, que com muita luta, tudo ela tinha feito para o bem deste povo. Mas muitas coisas ainda precisavam ser aperfeiçoadas. E alguém com qualidades, alguém muito fiel e leal a ela, Santa Vó Rosa, a Deus e a Jesus, poderia somente alguém assim dar continuidade ao maravilhoso e glorioso ministério, a obra que ela havia iniciado. E também alguém era preciso aqui estar para que Jesus continuasse se revelando, aprimorando e aperfeiçoando a altura que a igreja chegou, para que pudesse caminhar, continuar assim, estando esta obra aqui na terra. Ele, Santo Irmão Aldo, assim deu continuidade. Mas isto só foi possível porque ele nasceu com as qualidades especiais no seu espírito. Ele era possuidor de um espírito muito forte, semelhante ao dela, Santa Vó Rosa. Um espírito com qualidades de humildade, de mansidão, de muita coragem, de fidelidade. Tudo isso ele, Santo Irmão Aldo, provou, mesmo antes de fazer parte de nossa igreja. Ele provou existir isto tudo no seu espírito através dos seus atos, através das suas atitudes, sempre sendo um homem muito bom, leal, sempre sendo um homem que amou a Deus e aos seus santos, muito respeitou e venerou. Um homem que muito aqui nesta terra fez o bem ao seu semelhante, ajudando, cooperando, fazendo bem sem olhar a quem, mas ajudando sempre aqueles que necessitavam da sua ajuda. Quando passou a fazer parte desta igreja, ele assim veio por um pedido dela, Santa Vó Rosa. Prontamente prometeu a ela, dizendo: tudo o que a senhora precisar, eu estou pronto para fazer, para o bem da senhora e para o bem da igreja. E assim foi, até o dia em que ela, após já ter sido coroada nos céus, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, junto com a Mãe Virgem Maria Santíssima, se manifestaram a ele, Santo Irmão Aldo, dando inclusive as determinações de como deveria ser a obra da igreja a partir daquele momento. E prontamente renovou seu voto de bem servi-la, de fazer tudo o que ela e o nosso Deus, com Jesus, o Filho amado, nosso Senhor e Salvador, determinassem que assim o fosse feito. Sempre lutou, sempre amparou a todos que clamavam pelo seu nome. O seu ministério diante desta igreja apostólica foi de esplendor e glória, inclusive se tornando assim chamado e determinado pelo Pai, que além de sucessor do Consolador, pastor deste rebanho, aquele pastor que Jesus se referiu, de que haveria um só rebanho e um só pastor,
também passou, através do seu ministério, de profetizar, de ensinar e de guiar um povo, de ser denominado profeta de Deus aqui nesta terra, profeta deste povo apostólico. Sim, querido ouvinte internauta, conduziu este povo sempre com mão forte, mão segura e mão de amor, ouvindo a todos, abençoando a todos. O que quero também que o amado ouvinte, o senhor, a senhora e você jovem observem comigo, de que o profeta que aqui existiu nesta terra e que o seu ministério mais coincidiu com o ministério do próprio Jesus foi o nosso querido e santo irmão Aldo. Ele nunca buscou ser maior do que ninguém. Inclusive nos ensinou dizendo de que cada profeta teve um papel fundamental importante no seu tempo. Cada um realizou obras diferentes, cada um realizou milagres, mesmo sendo diferentes, porque as épocas eram diferentes, os tempos eram diferentes, mas todos tiveram um papel importantíssimo, uma missão importantíssima na obra de salvação de nosso Deus aqui na terra. Observem comigo de que o santo irmão Aldo foi o profeta destes tempos atuais, aonde o pecado no mundo está muito grande, aonde para poder salvar uma alma, a luta do enviado de Deus ou do profeta formado por Deus é muito grande. É o que aconteceu com ele, santo irmão Aldo, com o seu ministério e a sua obra. Ele muitas lutas enfrentou para salvar, muito ele com paciência suportou para dar a oportunidade de salvação a muitas criaturas. E com isso tudo, foi o grande vencedor. O senhor, a senhora, você jovem, observe atentamente o que vou falar e relatar do que nós, os apostólicos, contemplávamos, vivíamos, quando o santo irmão Aldo estava no seu corpo físico, desde o início do seu ministério, no ano de 70, até o findar dele no ano de 2014. Quando algo precisávamos, nós clamávamos pelo seu nome. Quando estávamos diante de um perigo, de um acidente, de algo que poderia ser fatal, nós falávamos e clamávamos pelo seu nome e ele prontamente estava a nos ajudar a vencer, porque ele era possuidor do poder de onisciência e onipresença. E em espírito, mesmo seu corpo estando aqui em São Paulo, ele ia realizar o milagre, fosse em qual região do nosso país ou do mundo, que assim alguém clamasse pelo seu nome e merecesse, ele possuía o poder e a glória de ouvir esta oração, de ir até lá em espírito e ajudar aquela pessoa que necessitava. Ele nos ensinava através do boletim, a semelhança principalmente do que fizeram os apóstolos no passado, que escreviam cartas às várias igrejas da época. Ele, santo irmão Aldo, também assim dirigiu e governou este povo com mão forte, nos ensinando a disciplina, nos mostrando como vivermos e termos o mérito para que os nossos clamores fossem ouvidos. E foi desta forma que ele ganhou a confiança de todo este povo, o respeito, a consideração, e mesmo alguns às vezes não conseguindo ter o que era necessário para compreender o seu ministério e a sua glória, mas a grande maioria creu, acreditou, confiou e foi muito abençoado. E este profeta, agora, ele está no céu, querido e amado ouvinte. Ele é um santo poderoso e da mesma forma como nós, o povo apostólico, tanto fomos abençoados ainda quando ele estava aqui nesta terra, ao beijar as suas santas mãos, ao escrevermos a ele uma carta, ao fazermos a ele um pedido de oração, hoje ele está disponível ao ouvir os nossos clamores, a oração que vamos fazer logo mais, a tua oração, ó ouvinte. Ele tem poder para isso, aquele poder que os profetas do passado também receberam na glória dos céus
e que até mesmo em momentos em que Jesus aqui cumpria seu ministério, e estes profetas do passado, inclusive, se manifestaram junto com Jesus, alguns daqueles que aqui contemplaram o ministério do Divino Mestre, estes profetas do passado, junto com o Santo Irmão Aldo, também muito fizeram e fazem por este povo apostólico na atualidade. Ele mesmo, o Santo Irmão Aldo, certa vez ele disse de que profetas importantes e poderosíssimos do passado e que hoje estão na glória dos céus eram seus companheiros quando ainda ele estava no seu corpo físico. Citou o profeta Moisés, Daniel e muitos outros. Novamente, eu repito, ele está nos céus e é poderosíssimo, está pronto para lhe ajudar, para lhe abençoar. Aceite, ouvinte. Dê a oportunidade para que o Santo Irmão Aldo entre em sua vida, na sua família, para que ele entre no seu lar e transforme a sua vida. O Senhor que tanto sofre, a senhora mãe, você jovem mãe que tanto padece, que tem sentido tanta tristeza, angústia, que está ouvindo este programa atentamente, ouvindo falar do grande profeta de Deus da atualidade, e que às vezes se sente tão sozinha, tão deprimida, que às vezes tem chorado à noite quando seus filhos dormem, chora pela vida tão difícil que está vivendo. Se entregue a este profeta Santo Irmão Aldo, abra o seu coração, dê a oportunidade para ele, clame pelo nome dele para que tenha a prova na sua vida, para que possa realmente ver que ele é vivo, verdadeiro. Inclusive é por isso que ainda continuamos a comemorar o seu aniversário, mesmo ele não estando mais no corpo físico. Nós comemoramos o aniversário dele da mesma forma que comemoramos o aniversário da Santa Vó Rosa. Comemoramos o aniversário, a data de nascimento de Jesus, que é o seu Natal. Porque Jesus é vivo e poderoso. A Santa Vó Rosa é uma santa viva e poderosa. E o profeta Santo Irmão Aldo é um profeta poderoso. Então, neste 31 de agosto, vamos homenageá-lo. Abra o seu coração e o aceite como seu profeta, este que tanto nos ampara, nos abençoa e junto com Jesus nos concede a salvação, junto com a Santa Vó Rosa. Assim faça e será grandemente ajudado, amparado e protegido. Tenha esta certeza, querido e amado ouvinte. Passo a orar agora em favor de todos. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, aqui estão os teus filhos e filhas que oram, que clamam. Estes que são os ouvintes da Hora Milagrosa, que acompanham este programa pelas primeiras vezes, que estão assim com muita sinceridade buscando, pedindo o que tanto necessitam, para que sejam felizes e bem-aventurados, para que tenham a sua vida transformada. Santo Irmão Aldo, ouça estas orações que eles estão te fazendo, que suplicam, que pedem, porque realmente necessitam da tua ajuda, do teu amparo e da tua proteção. Aqueles que ouviram pela primeira vez o teu nome, Santo Irmão Aldo, os ajude a compreender o teu poder e, se possível for da tua vontade, da vontade de Deus, faça na vida deles algo que eles possam realmente ter a certeza, a mesma certeza que a família, o povo apostólico tem por tudo que o Senhor fez na nossa vida, de que realmente é um grande servo de Deus aqui nesta terra, que cumpriu seu ministério e hoje nos céus tem um poder imenso para curar, para libertar e para salvar. Santa Vó Rosa, eu lembro a Senhora da água e do óleo que eles colocaram diante do aparelho receptor, que possa ser ungido por ti, que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, possa ajudar estes que tanto sofrem, possa dar o alívio da dor daqueles que tanto padecem com uma enfermidade. Ó Virgem Maria Santíssima, conhecemos um profeta poderoso, que a Senhora também tanto esteve ao lado dele, que tanto nos amparou e abençoou. Juntamente com seu Filho Jesus, ajude a eles a crerem neste profeta de Deus,
Queridos e amados irmãos, ouvintes e internautas, recebam a bênção e a graça desses santos e anjos, para que sejam felizes e bem-aventurados, e que assim seja hoje e para todo sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.